Muito bem, nós chegamos então nessa parte aí no sábado e vamos falar um pouco sobre esse dia que a Bíblia não narra. Os evangelhos narram a quinta-feira, como eu já falei no vídeo anterior, na sexta-feira. Não fala nada sobre esse sábado, mas a gente entende muita coisa nesse sábado. A gente entende que era o sábado dos judeus. Os judeus têm uma tradição que eles guardam até hoje de não poder fazer nada no sábado. É o dia do Senhor, eles dedicam esse dia ao Senhor. De maneira que eles não fazem nada. E é um costume muito antigo e desde aquele tempo de Jesus também tinha esse costume. Então era dia de não fazer nada, mas era dia de reflexão. É um dia de muita reflexão. Aos discípulos de Jesus cabia a tristeza de perder o mestre, de estado de luto, né? Um dia depois da morte e sepultamento de Jesus. Alguns decidem voltar a pescar e tudo isso é decidido no sábado. Enquanto eles não podem trabalhar, eles estão pensando no que vão fazer. E voltar a pescar para eles não era só decidir, então vamos voltar a pescar. Não, era deixar para trás todos aqueles 3 anos de ministério com Jesus Cristo. Todos aqueles 3 anos fazendo sinais e maravilhas junto com o Mestre. Todos aqueles 3 anos que mudaria a vida deles. Eles estavam agora decididos a deixar tudo para trás e voltar a pescar, voltar aos seus afazeres. Alguns não eram pescadores. E João levou Maria para sua casa, né, como a Bíblia fala, que Jesus pediu a João que tomasse conta de Maria, e ele leva Maria para casa e com certeza não podia fazer a mudança dela, mas estava ali pensando em como acomodar Maria melhor na sua casa. Mas um discípulo em especial esse sábado foi diferente. Entre todos os discípulos, Pedro percebeu o que ele tinha feito. O texto bíblico narra que na quinta-feira, quando ele estava na casa de julgamento, na casa do julgamento de Jesus, na casa de Caifás, ele percebe, ele vai negando a Jesus e o galo canta, a gente sabe muito bem dessa história. Mas o texto de Lucas narra um detalhe fundamental, que quando o galo canta, e Pedro ainda estava falando, negando a terceira vez, o galo cantou, e ele lembrou das palavras do Senhor, e Jesus, aonde estava, olhou para Pedro. Pedro estava às portas da casa de Caifás, do lado de fora, se aquecendo numa fogueira, mas ele percebeu de lá, deu para ver Jesus lá dentro da casa de Caifás, e Jesus vira para Pedro e olha para Pedro, tipo, ouviu o galo, me negou, não foi? E também no Evangelho de Lucas, tudo isso acontece no capítulo 22, lá nos 60 e poucos, versículos 60 e poucos. Ele sai e vai chorar amargamente. Eu imagino que Pedro seguiu Jesus na Via Crucis, um pouco de longe, mas chorando amargamente. E esse sábado serviu para Pedro fazer uma reflexão da vida dele, fazer uma reflexão de quem ele seria a partir daquele momento, fazer uma reflexão de quanto ele errou com Cristo. A gente conhece também a Bíblia e sabe que mais tarde, quando ele encontra Jesus ressurreto, Jesus dá oportunidade a ele 3 vezes de dizer que Pedro o amava. Quando ele estava lá na felicidade de ver Jesus ressurreto, Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me ama? E ele: sim, Senhor, lógico que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Passado mais uns instantes, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas, Pedro? E ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. E quando Jesus perguntou a terceira vez, Pedro baixou seu semblante, lembrou que ele negou 3 vezes e falou: Senhor, tu sabes todas as coisas. Ou seja, tu sabias que eu ia te negar, tu sabia o que eu ia fazer e sabe do meu coração. Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. E Jesus fala: então, Pedro, apacenta minhas ovelhas.
Aquele Pedro que antes era complicado, era impulsivo, era sanguíneo, aquele homem que tomou o impulso de cortar a orelha lá do ajudante do sumo sacerdote, Malcolm, aquele homem que tinha muita intrepidez nas suas atitudes, ele agora baixa sua cabeça nesse sábado e reflete tudo o que ele tinha feito. E como ele, por tão pouco, negou Jesus, só para não ficar mal com as pessoas à sua volta. Esse sábado serviu para ele digerir toda essa informação. Todos os discípulos digeriram toda essa informação. E foi um sábado de decisões. Decidi voltar ao trabalho, decidi largar o ministério, decidi tocar a vida adiante, mesmo sabendo que Jesus por várias vezes falou com todos eles: olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue à morte, depois eu vou ressuscitar, e eu vou ressuscitar no terceiro dia. Mesmo Jesus frisando bem isso na sua mente, na mente dos discípulos, eles perderam as esperanças quando viram Jesus morrer. Foi um sábado de amargura, foi um sábado de tristeza, foi um sábado de luto. Mas foi um sábado também para se refazer. Depois daquele sábado, Pedro não seria mais o mesmo. Pedro viveu 3 anos com Jesus e eu acredito que esse sábado foi um sábado de, como a gente costuma dizer na gíria, foi o sábado de cair a ficha. Foi o sábado de cair a ficha. E Pedro teve aquele start. Pedro teve aquele momento de reflexão e sabia que ele não era mais o mesmo. Então, a gente vê um Pedro completamente diferente depois daquele sábado. A gente vê Pedro caminhando com Jesus depois de ressurreto, que Jesus depois de ressurreto ainda ficou 40 dias aqui na terra, e visto por várias testemunhas. E a gente vê Pedro andando com Jesus e pegando as últimas informações e bebendo da palavra de Cristo, porque ele tinha a certeza, a convicção que o ministério dele ia ser grande, ele tinha que beber de todas as informações e aproveitou os últimos momentos, que ele sabia que seriam os últimos momentos, os últimos dias com o mestre, depois de ressurreto, depois do mestre ressurreto, e ele bebeu daquelas informações e fez disso um ministério diferente. E a gente já vê no livro de Atos dos Apóstolos, Pedro com tanta autoridade no Espírito, tão cheio do Espírito Santo, que quando ele ia para a sinagoga, quando ele ia para o templo pregar, as pessoas sabiam o caminho que ele fazia e colocavam os doentes à beira do caminho para que a sombra de Pedro passasse e curasse as pessoas. Olha que Pedro diferente. Da onde surgiu esse Pedro diferente? Do sábado. Esse sábado é um sábado especial, é um sábado para a gente refletir a nossa vida. É um sábado também para a gente digerir tudo isso. Não estamos de luto, porque nós sabemos o que aconteceu com o nosso mestre depois do sábado. Ele vive e vive para todo sempre. Mas é um sábado também para a gente aproveitar e fazer como Pedro, se refazer. Ver tudo de errado que a gente fez, se arrepender amargamente das coisas erradas que a gente fez, de quantas vezes nós negamos Jesus com as nossas pequenas atitudes, com nossos pequenos gestos, às vezes coisa boba, só para ficar bem com as pessoas à nossa volta. A gente nega Jesus no nosso temperamento, a gente nega Jesus com o nosso linguajar, a gente nega Jesus retendo o que é do Senhor. Eu estou falando de dinheiro, porque Malaquias 3 fala: vocês me roubam e ainda me perguntam no que me roubam. Vocês me roubam no dízimos e nas ofertas. E muitas vezes nós negamos a ordem de Jesus de sustentar a casa do Senhor. Nós negamos um monte de coisa. Nós negamos Jesus de várias formas.
Mas esse é um sábado para a gente refletir e entender que temos um ministério grande. Ninguém foi chamado de bobeira. Ninguém foi chamado para ficar parado. E não preciso nenhum profeta de vir lá, de dar umas profecias sobre mim, botar a mão e falar: eis que o Senhor manda dizer que eu tenho um grande ministério para você. Eu não preciso disso. E eu quero ser esse profeta hoje e dizer para você: olha, Deus tem um grande ministério na sua vida. E você, mesmo onde está, na situação que você está, e eu já falei em vídeos anteriores que Jesus usou toda a adversidade de um lugar ruim, de pobreza, para transformar num grande ministério. Você não tem desculpa nenhuma para ser grande no reino de Deus, para não ser grande no reino de Deus. Então, que esse sábado sirva para você refletir o quanto você pode ser bênção quando você se colocar nas mãos de Deus. Se arrependa do que você fez, se arrependa dos seus pecados, porque Cristo pagou por ele na cruz. Na sexta-feira ele se fez pecado por nós. Quando a gente vê ali na sexta-feira que a terra ficou em trevas, de meio-dia até 3 horas da tarde, isso significa que Deus se ausentou porque Jesus estava sobre ele todo o pecado. E Deus não compartilha com o pecado. Então foi o momento que Deus se ausentou porque Jesus puxava para ele todo o pecado da humanidade. E Deus é luz. E a ausência de Deus fez com que ficasse em trevas naqueles momentos. Ele se fez pecado por você. E é a hora de você refletir nos seus pecados. É a hora de você pedir perdão. E é hora de você reformular a sua vida. Faça desse sábado um sábado de renovação de votos. E saia desse sábado coeso do que você precisa fazer para o reino de Deus. Amanhã estaremos falando sobre o domingo. O domingo chegou. Quem é radical sabe do que eu estou falando. O domingo chegou. E quando o domingo chega é diferente. É diferente. É o dia mais especial para a gente. Que Deus abençoe vocês e até amanhã.